Olá, paz do Senhor. Estamos iniciando mais um EBD em Síntese podcast, Momento Pedagógico. Esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Aqui nesse espaço, especificamente, tratamos da lição de juvenis, que são essa da faixa etária de 15 a 17 anos, onde estamos aprendendo vários exemplos, né, de personagens bíblicos, exemplos bons e alguns ruins. Hoje vamos perceber na aula de hoje algum exemplo ruim de personagem que não teve um bom procedimento, segundo o coração de Deus. Mas, como vocês sabem, esse espaço aqui é destinado a dicas. Se você quer assistir a aula em si, aqui também no canal, nós temos a aula em si. É só você pesquisar aqui a aula e você terá lá um grupo de professores que lá eles falam para e passo todos os tópicos da lição. Então, chegamos, Lucas, até a lição de número 8, né? Ao Pai do Senhor. A paz do Senhor, Paulo, chegamos até a oitava lição, hoje vendo um exemplo não tão bom assim, né? Um exemplo esse, a lição, como sempre, traz o nome do personagem, né? E traz e adjetiva, às vezes, esse personagem. E a lição de hoje tem como título Absalão, o alto preço da vingança. Então, a gente vai perceber que é uma pessoa vingativa, né? E a lição traz três objetivos: apresentar os acontecimentos que marcaram a vida de Absalão. O objetivo de número dois: entender que os sentimentos negativos retidos o levaram à ruína. Né? E o objetivo de número três: dimensionar o alto preço cobrado pela vingança. Esses são os três objetivos que permeiam a nossa lição. Se você ainda não curtiu o canal, curta, compartilhe, né? E se inscreva para quando chegar novos vídeos, tanto do momento pedagógico como da aula em si, você ser informado. Eu acredito que vai ser bênção de Deus. Lucas, para essa lição de número 8, personagem Absalão, o que é que temos de dicas para os nossos professores e alunos e todos aqueles que acompanham aqui o canal EBD em Síntese Podcast Momento Pedagógico? Amém, graças a Deus, amados professores e alunos que nos acompanham. Lição de número 8, Absalão, um personagem que não foi um exemplo tão bom, né? E a gente deve seguir aquele raciocínio. Um bom exemplo, a gente deve copiar, né? Replicar, tentar ao máximo fazer aquilo que ele fez e que deu certo, né? Que foi positivo. E os maus exemplos a gente rejeita, procura não fazer, evita ao máximo que nós pudermos. E o tema da lição geral, não é, que a gente toma como pano de fundo, o personagem para tratar sobre a temática, né, que é a temática da vingança, né, a vingança, o rancor, todas essas coisas que perpassam a nossa vida e a vida do seu juvenil também, a vida daquele adolescente que está lá na sua aula, né? Então, qual é o meu propósito? É trazer aqui uma dinâmica para que o professor consiga explorar um pouco esse tema de vingança, de rancor ou de ódio, né, ou de você retribuir na mesma medida na vida dos seus alunos. E para isso, o que que eu proponho? Uma dinâmica muito simples, focada na reflexão, digamos assim. O professor vai dividir a sua classe em pequenos grupos, tá bom? Então, o professor vai dividir a classe em grupos pequenos, não precisa ser muito grande, né? Em duplas ou talvez em trio, dá certo também. Se a classe for muito grande, aí um quarteto, e fica assim, dividindo nesses grupozinhos menores. E qual é a ideia? É que o professor, nesses grupos, vá distribuindo o que eu chamo sempre aqui de situações problema. O que são situações problema? São situações hipotéticas que poderiam acontecer na vida do seu juvenil, né, do seu aluno, ou que já aconteceram, porque você não sabe, né? Pode ser que tenha acontecido. Então, por exemplo, um grupo vai pegar uma situação dessa. É, Você pode distribuir num cartão, numa folha, algo assim do tipo, e vai vir escrito, por exemplo, espalharam uma mentira sobre você.
espalharam uma mentira sobre você. Veja, é uma situação hipotética, mas que já pode ter acontecido com um dos seus juvenis que está ali. Então você vai colocar essa situação para aquele grupo. Qual é o propósito depois que você colocar essa situação? Você vai fazer dois questionamentos principais. Primeiro, espalharam uma mentira sobre você. Qual é a reação mais comum que as pessoas têm ao se depararem com esse tipo de situação? Qual é a reação mais comum? Segundo questionamento, qual deve ser a reação cristã a essa situação? Então, primeiro o grupo vai discutir qual é a reação mais comum que as pessoas costumam fazer ou fariam mediante aquela situação problema que eles receberam. E o segundo ponto, agora qual é a reação cristã a essa situação? Então, como que um cristão deveria ou deve reagir numa situação como essa, né? Então ele deveria contar outra mentira, ele deveria confrontar a pessoa, o que que ele deveria fazer nesse sentido? Essa é uma situação problema. Aí para o outro grupo, você já vai trazer outra situação problema, sempre apresentando a situação e depois fazendo essas duas perguntas. Qual seria a reação mais comum e qual é ou qual deveria ser a reação cristã? Por exemplo, uma outra situação que o professor pode levantar: um amigo lhe traiu. O que que você deve fazer? Qual deve ser a sua reação? Então, qual é a reação mais comum e qual é a reação cristã? Qual deveria ser? Né? E o professor, ele vai mediar essas discussões, ele vai mediar essa reflexão dos seus alunos e sempre colocando, né, a perspectiva bíblica, o que os alunos vão trazer, porque pode ser que na discussão os seus alunos digam: a reação mais comum é essa, e a reação cristã é essa, mas a reação cristã que eles apontaram não é correta, por exemplo. Pode acontecer, pode acontecer em sala de aula, né? Aí, se caminhar para esse lado, o professor sempre vai puxando para aquele sentido. O que é que Jesus faria, então? Né? Se não ficou claro, às vezes, na mente do seu aluno, você pode fazer a seguinte pergunta: o que é que Jesus faria, então, numa situação como essa? E o professor sempre vai estar trazendo ali essa perspectiva bíblica sobre essas situações que podem acontecer no nosso cotidiano, podem acontecer com aquele aluno, ou talvez já tenha acontecido, né? E como é que ele vai reagir mediante isso, sempre olhando naquela perspectiva. Eu não posso caminhar pelo caminho da vingança, pelo caminho do rancor, da ira, da maldade, né? Que são coisas que a gente já é tendencioso a fazer quando nós somos confrontados, né, ou machucados em algum tipo de situação. Então, eu acredito que se o professor seguir essa linha de dinâmica mais reflexiva, talvez nessa lição, eu acredito que vai ser de muito proveito, sem deixar de abordar, é claro, o personagem Absalão, mas trazendo, né, o pano de fundo como reflexão para os seus alunos. Amém, uma pesquisa muito valiosa, vai ser bem interativo entre o professor e o aluno. Eu também trouxe uma dinâmica, preparei uma dinâmica aqui para gente fazer nessa aula. Dentro da dinâmica rebeldia e vingança de Absalão, né? O material para você levar para a sua aula, para reproduzir essa dinâmica, é uma caixa, né? Ela pode ser uma caixa bem ornamentada, como também, na vez que eu fiz com a caixa de chocolate. Mas vocês vão ver que dentro da caixa não tinha chocolate, mas eu utilizei uma caixa de chocolate. Aí você vai perguntar, e o chocolate, o que é que você fez com eles? Distribui depois da, depois da aula, né? Porque os alunos sempre gostam de algum doce, né, Lucas? É verdade. Aí você vai dizer, mas desse jeito eu vou ter que trabalhar na garota. Mas nem sempre a gente pode levar, a gente, eu sei, bom, nem sempre a gente pode estar levando, né, chocolate, doce, até pela disponibilidade. Mas se você tiver a opção de fazer algo diferente, faça. Se você não tiver a opção de levar a caixa de chocolate, você leva uma caixa bem ornamentada. No meu exemplo, eu tive uma caixa de chocolate, só que eu abri a caixa de chocolate, retirei todos os chocolates
e dentro a gente coloca dois papéis, com o nome rebeldia e vingança, certo? Sei lá, a caixa de chocolate, né? Então você vai apresentar a caixa de chocolate, é uma caixa bem ornamentada. E essa dinâmica é interessante fazer ela no início da aula, né? Aí você vai falar, olha, estamos vendo uma caixa bem bonita, bem ornamentada, você pode até colocar um laço, papel celofane nessa caixa de chocolate, laço, né? Aí você diz, estamos vendo uma caixa bem bonita, bem ornamentada. Aí você pergunta, mas o que pode ter dentro dela? Aí você vai aguardar a resposta. Geralmente, eles vão dizer que é para ter o quê? Chocolate ali dentro, né? Então você entrega para eles abrirem, né? E quando eles vão abrir, eles vão descobrir o conteúdo que tem dentro da caixa. E o conteúdo que tem dentro da caixa vai ser aqueles dois papéis que a gente colocou lá no início, né? Que vai ser rebeldia e vingança, né? E quando eles abrirem a caixa, né? Eles vão ter essa surpresa dentro, né? Vou ter essa surpresa porque a caixa vai estar bem ornamentada, mas dentro dela não tinha o que eles esperavam, né? Aí você vai fazer aí a ligação com a lição que a gente vai tratar deste domingo, né? Você vai ver, vai dizer, eles vai perguntar se eles perceberam a diferença entre a apresentação da caixa e o que havia dentro da caixa, né? E você vai dizer que esta demonstração tem a ver com a vida do personagem bíblico Absalão, né? Absalão, apesar de ser um rapaz bonito, né? Ser de uma linhagem real, ser filho do rei Davi, né? Ele tinha tudo, né? E aparentava ter tudo para dentro dele ter o quê? Sentimentos bons, coração voltado para Deus. Mas dentro dele, né? Assim como na nossa caixa de chocolate, dentro dele só tem o quê? Sede de rebeldia e de vingança, né? Até na história de Absalão, e vocês vão entrar dentro da lição, ele finge estar em um lugar para adorar a Deus, mas já está com planos de ganhar ali o reino, tomar o trono do seu pai. Então, eu acredito que, né, essa dinâmica de abertura, né, você já vai conseguir interagir, vai conseguir gerar um impacto, né? E vai conseguir gerar na mente dos seus alunos essa comparação, né? E sempre quando eles ouvirem falar do nome Absalão, eu acredito que eles vão lembrar dessa dinâmica. Eita, Absalão é aquele que por fora é bonito, mas por dentro dele tem a rebeldia dentro dele, né? Então, eu acredito que eles vão perceber que dentro de Absalão tinha essa sede por vingança e essa rebeldia em seu coração. Então, essa é a dinâmica que eu trago aqui para essa aula de número 8. Lucas, Amém. Como minhas palavras finais, sempre ressalto a importância das lições. Cada lição ela foca em algo diferente, né? Em um aspecto diferente. E a lição de hoje é muito importante porque ela foca justamente nesses sentimentos que podem, né, atacar tanto adultos quanto jovens, né? Todos nós estamos propensos a ter, às vezes, o coração aí ameaçado, justamente por esses sentimentos de rebelião, de vingança, né? De raiva, de ira. E o professor precisa se preparar para tratar justamente com essa questão, porque pode ser que um dos seus juvenis, um dos seus alunos esteja sofrendo com isso, né, com um sentimento assim ou com algo parecido, talvez não com tão intenso, mas com uma raiva ali de um colega, e você tem a oportunidade de, biblicamente, com a graça de Deus, de trazer essas exposições. Então, se prepare, ministre a sua aula, prepare sua aula, e eu tenho certeza que o Senhor lhe abençoará de forma poderosa. amém, Lucas. Eu acredito que vai ser uma EBD maravilhosa, né? E fazendo essas aplicações, indo por esse caminho, como você falou aí, dessa aplicação pessoal, de estar mais perto do seu aluno e de perceber como anda, né, o coração dele. Eu acredito que vai ser uma EBD bem mais efetiva. Então, ficamos aqui. Até a próxima.
Estamos já chegando ao fim do nosso trimestre, da nossa lição, mas tem sido bênção de Deus para as nossas vidas. A paz do Senhor e até a próxima.